dizer com essa sua frase? Encontrei frieza, esperei frieza em Portugal, encontrei calor e sol, dos mais bonitos que eu já vi. Então, quando eu vim pra cá, eu pensei que a gente tem muito aquele estereótipo, né, de ser um país europeu, por ser frio, que não tem muito sol, que as pessoas são frias. E não, é exatamente o contrário, as pessoas são bem acolhedoras aqui. E elas tendem a serem bem receptivas até, um grau de educação que surpreende muito, que são muito educados, muito absurdo. Isso me surpreendeu muito também. Mas é isso. Assim, eu acho que eu tentei retratar de uma maneira mais poética, mas eu tô tentando falar mais das pessoas também, né? As pessoas, as periferias das pessoas, encontrei calor nelas, né? O que você Assim, quer dizer assim, encontrei calor e sol? porque eu Qual é essa pensei que ia ser expressão? frio, muito frio o tempo inteiro com as pessoas, com o país, mas não. As pessoas são bem calorosas aqui, são receptivas, gostam de festa bastante, assim, gostam de beber, quando eu pensava que a gente bebia muito mais, mas não. Eles gostam de estar próximos, assim, tentam sempre ajudar. Pelo menos eu tive uma ótima experiência aqui, eu acho que eu não tive nada de ruim relacionado ao povo mesmo. O vídeo Tem algum acabou, né? momento que você tenha considerado especial? Ah, tem vários. Vários. O primeiro momento que eu considerei especial foi o grupo que eu tive, né, de estudo com as meninas, né, a Ana e a Nilda. Apesar da Nilda não ser portuguesa, mas as duas são sensacionais, assim, são amizades para o resto da vida. A faculdade também, os professores foram maravilhosos, assim, tipo, em geral, tudo, assim, desde o aprendizado. A minha coordenadora é absurdamente fofa e Desde que eu cheguei competente. aqui, muitas atitudes demonstraram isso, que as brasileiras são vistas aqui como fáceis, mulheres vulgares e que muitas vêm se prostituir aqui. E isso me incomoda, como muitas outras. Você ouviu de algum português, de alguém de Portugal que tenha falado sobre esse assunto? Como que ele abordou esse tema? Sim, inclusive um professor meu, uma vez conversando comigo, ele disse que antes muitas brasileiras iam se prostituir aqui e que os homens têm esse preconceito. E eu já ouvi outros portugueses também dizerem que as brasileiras são fáceis, que são muitas as putas e prostitutas. E quando eles vão no Brasil, eles gostam muito, porque se dão bem. E que aqui as portuguesas são difíceis, para conseguir alguma coisa com uma delas demora meses, e com as brasileiras não. Qual a sua frase? Me respeita, põe você mesmo, seu cabresto. Por que essa frase? O que aconteceu? De um modo geral, eu me senti em diversos momentos aqui em Portugal sendo tolhida, sendo considerada como estranha ou desrespeitosa por não querer usar esse cabresto, por não querer pensar e agir dentro de um quadrado que eles impõem em relações hierárquicas, em relações heteronormativas, moralistas. E então o que eu estou pedindo nessa frase é que é uma resposta, é uma forma de responder e dizer que eu me sinto desrespeitada, né? Porque eu venho de uma cultura diferente em que outros valores, outras atitudes, outros pensamentos são cultivados e admirados, e não ter encontrado espaço para ser eu aqui em diversos ambientes, em diversas situações, foi muito ofensivo, né? Em diversos momentos eu me senti tendo que me anular e me submeter a esse cabresto por me sentir vulnerável, desprotegida.
E por realmente ter medo de ser eu mesma, né, de ser inteira, de trazer a minha cultura, os meus costumes, e não ser nem enxergada, me sentir mesmo amarrada, atada na minha forma de ser. O que você quer dizer com essa frase? Conquistando espaços gradualmente, que eu achei que o povo português ele é um pouco reservado, então eles não vão se abrir e as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Então, gradualmente, com as nossas experiências, com as coisas que foram acontecendo aqui, houve uma abertura maior e o contato foi dando mais espaço. Eu acho que muitas pessoas em muitos lugares, em muitas instâncias, para além da universidade, para além de restaurantes, de supermercados, de outros lugares, foram muito receptivas. Pedir informação aqui é garantia de que tu vai receber informação, de que vão te explicar onde tu precisa ir, de que vão te dizer por qual caminho, qual rua, qual lugar mais barato, etc, etc. Porém, eu já vi algumas situações muito machistas, muito homofóbicas, muito racistas, em diversas dessas instâncias que as pessoas também são receptivas. A minha frase vem nesse sentido. Sim, as pessoas são receptivas, porém elas têm um pensamento muito conservador sobre muitas das diferenças sociais, do que não é o social aceito de boa. E como que você, com relação a essa frase, como que você chegou a essa frase? Teve alguma atitude, alguma ação especificamente que aconteceu contigo? Eu passei por uma situação de homofobia dentro de um bar daqui, e no dia seguinte a isso... Quando você diz aqui em Faro? Aqui em Faro. Faro, Portugal. Aqui em Faro, Portugal. E no dia seguinte a isso, eu estava saindo do supermercado e presenciei uma situação muito triste de um homem correndo atrás de uma mulher, querendo bater nela. A mulher estava gritando, nossa, alguém para ele quer me bater, ele quer me bater. E aí a sorte é que tinha eu e mais três homens na rua, e a gente foi ver o que era, pelo menos, para ver no que a gente podia ajudar. E a gente levou ela até a polícia, sem a presença dele. E, enfim, já ouvi outros casos desse tipo, e eu acho que realmente, às vezes, o pensamento aqui ele é muito retrógrado, muito século passado, outros costumes, infelizmente. Né? E teve alguma outra situação que tenha te marcado aqui em Portugal? Seja boa ou ruim? Boa. Porque você colocou que tem receptividade. Tem. Então você teve essa receptividade? Tem, porque acho que isso em qualquer lugar no mundo, assim. Existem pessoas ruins e existem pessoas boas. Então, pela situação que eu passei, teve muita gente daqui que me ajudou, que se preocupou comigo. Pessoas que se preocuparam com essa própria mulher que estava em perigo, literalmente, na rua. Então, eu vi que ainda há esperança, assim, ainda há pessoas que assim espero mudem essa cabeça e façam com que as pessoas respeitem o que não é habitual, o que é diferente. Então, para você é receptividade? Sim. Também conservadorismo. Portugal. O que você sentiu? Qual foi assim a tua primeira impressão de Portugal? Minha primeira impressão de Portugal foi no Porto, que foi um pouco diferente de Faro. Porque é uma cidade bem maior, tinha trânsito, que eu não imaginei ver na Europa. Foi a primeira coisa quando eu saí do aeroporto, foi trânsito. Foi estranho. Mas foi muito engraçado, porque eu achei brasileiros no voo e eu consegui... a gente dividiu um táxi pra pegar um ônibus pra vir pra Faro, porque eu não sabia nem aonde era o ônibus, eu não sabia onde era nada. E aí foi legal. Eu passei um pouco de medo nessa viagem, mas enfim. Aí eu cheguei em Faro... Fui pra casa de brasileiros, então foi tudo tranquilo, e o primeiro dia na faculdade que eu realmente conversei com alguns portugueses. E foi muito tranquilo também, porque todo mundo me recebeu muito bem. Na Agria eles recebem as pessoas muito bem, porque estão acostumados com estrangeiro. Mas dentro de sala eu pensei que podia ter algum tipo de... sabe, brasileiros, a gente não vai dar tanta atenção, ou alguma coisa assim, mas eu não senti isso, pelo contrário, eles sempre curiosos, saber como que era da nossa visão, querendo ver a nossa opinião a respeito dos mesmos assuntos que às vezes os portugueses veem diferente e tal. Então foi uma recepção boa. E da cidade, como você sentiu? Amei a cidade, assim, de cara.
porque eu gosto muito de natureza e eu não tenho mar em Minas. Então, poder ver água, assim, toda vez que eu vou pra faculdade é muito bom. E como que é Minas Gerais, já que você falou que em Minas não tem água? Fica em qual parte do Brasil? Fica no Sudeste, é um dos três maiores, é um dos três estados mais importantes do Brasil, de economia, assim, eu acho, entre os 5, com certeza. E então eu moro em Belo Horizonte, que é uma capital grande, tem muito trânsito, muita confusão, e eu vim de faculdade de manhã à noite, com trabalho à tarde, morrendo, para uma cidade extremamente tranquila, em que eu tinha muito tempo livre e muito lugar bonito para ver ao mesmo tempo, que eu não estava acostumada. Morando na cidade grande, a gente só vê prédio. Então. E como que as pessoas te recepcionaram? Tem alguma frase que tenha te marcado, alguma ação que de repente te marcou quando você chegou em Portugal? Seja boa ou ruim? Eu tive algumas boas primeiras impressões na Agri, como eu já falei, que já era esperado. Depois, quando eu fui conversar com a coordenadora do curso, eu cheguei adiantada, mas eu fui lá tentar para ver se ela podia falar comigo, e ela foi super solícita, parou o que ela estava fazendo para me atender e tentar me ajudar a resolver o mais rápido possível todas as questões burocráticas da matrícula, para fechar a matrícula. Então, foi uma ótima impressão que eu tive dela. E aos poucos também com as aulas, porque é muito diferente do Brasil, pelo menos no meu curso, porque aqui é muito mais prático, é muito mais voltado para o que você realmente vai fazer no seu dia a dia, coisa que no Brasil é muito mais teoria. Eu acho que o melhor seria um balanço dos dois, mas pra mim tá sendo uma experiência legal, porque eu tô conseguindo ver um pouco do que é a prática, talvez de quem realmente vai sair pro mercado de trabalho depois que faz economia. Então, isso é bom, coisa que não atingi na BH não tinha. E quando você foi a uma pastelaria, quando você foi no mercado, como que você percebeu essa receptividade do povo português? Aí é um pouco diferente, eles não são tão abertos igual a gente. Eles não é que eles sejam grossos, mas eles são um povo mais objetivo. Eles não são tão solícitos, assim, em termos de... Você vai numa loja no Brasil, a pessoa vai te ajudar pra parar o que ela tá fazendo, não sei o quê. Numa loja, assim, então realmente é mais, sei lá, um lugar mais hostil, digamos assim, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aqui não tem muita gente te ajudando a escolher. Você vai lá, pega, compra e vai embora. Às vezes você nem precisa nem falar com ninguém, porque tem aquelas caixas automáticas que você já paga e vai embora. Então, eles não são tão felizes. Isso é uma coisa que dá pra perceber. Eles não são tão alegres, eles são tão felizes. Eles não são... Não sei. Eles não têm essa alegria que vem do nada, igual o brasileiro tem. Mas você não sentiu nenhum tipo de discriminação? Não, nenhum. Até eu tive alguma experiência, por exemplo, quando eu fui comprar bicicleta, que eu fui na casa de um casal português e, enfim, você via que eles eram pessoas tranquilas, assim, não me discriminaram por nada por ser brasileira, eu tava perguntando as coisas, falando palavra errada, como assim, pro português de Portugal. Eles não corrigem ou tentam te fazer sentir mal, eles tentam te entender. Acho que não é difícil, mas, enfim, eles não são chatos com isso. Então foi tranquilo, eu não tive nenhuma experiência ruim, eu sei de muita gente que teve, mas eu não tive, felizmente. E teve alguma frase ou alguma atitude de algum português que de repente tenha te tocado? Ah, sim, ruim. Tipo, mas é uma coisa que eu não esperava ver na Europa. No Brasil acontece às vezes, mas, por exemplo, a gente tava saindo na rua e um cara, tipo, desacelerou o carro, sabe? E passou devagar, assim, e ficou, tipo, falando umas coisas, assim, foi meio medo na hora, se deu um frio na barriga, porque eu não esperava, tipo, um tipo de reação, assim, aqui. Mas foi só essa vez, eu não tenho saído tanto, então, não sei. Foi estranho, né? Foi ruim, mas marcou, eu acho. E outra coisa que tem te marcado? Outra coisa legal, uma menina da minha sala, portuguesa, muito, muito simpática. No primeiro dia que ela viu que eu e mais umas 2, 3 brasileiras na sala, ela foi... Olha, meu nome é fulana, não sei se pode falar, meu nome era fulana, e... qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô aqui, passa o e-mail de vocês, eu vou mandar um e-mail pra vocês terem meu contato, e adiciona a gente nos grupos e tudo. Então, assim, ela foi outra pessoa que me marcou no início, e que até hoje eu sou próxima dela.
na medida do possível, dentro dos portugueses que eu converso, acho que ela é a que eu mais tive proximidade. Eles têm essas coisas também de líder de turma, coisa que não tem no Brasil. Tem na faculdade aqui, a gente só tem, pelo menos eu só tive experiência disso no colegial no Brasil. E na faculdade não tem. E eles têm isso aqui muito forte, tipo, os líderes de turma são muito ativos, pelo menos na economia. E eles realmente se preocupam se está todo mundo bem informado, se está todo mundo bem com tudo, se as datas do que está acontecendo na faculdade fazem sentido para todo mundo. E não só em termos burocráticos, mas em termos de você estar se sentindo bem também. Então isso é legal. Somente nessa faculdade que tem muito Erasmus, tem muita intercambista, essas coisas. E por ser Erasmus, qual a diferença que você sentiu? Por ser Erasmus, Ou uma surpresa que você tenha tido por estar em Portugal? a quantidade de pessoas da Europa aqui, tipo, vindo de outros países da Europa, eu achei que isso ia ter brasileiro, assim. Eu não imaginava que ia ter gente da Itália, da Eslovênia, tem muita gente da Eslovênia, da Polônia, sabe? Os países do leste, assim, tem gente, sei lá, da Europa inteira aqui que eu nunca imaginei na minha vida que ia ter. Eu achei que ia ter brasileiro e português e só. Tem muita gente da Espanha, que é do lado, gente. Eu não imaginava fazer um intercâmbio para um país do lado do meu e eles fazem bastante, então é legal. O que você quer dizer com essa frase? Diversidade. Aqui eu encontrei pessoas diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes. Teve alguma história que te marcou? Muitas, assim, de diversas maneiras, tanto histórias tristes, quanto histórias felizes, quanto histórias engraçadas, quanto todo tipo de coisa. Então acho que essa é a frase que se encaixa, diversidade, tanto como pessoas, quanto como histórias. Então tudo foi em torno dessa frase. Então, com o conhecimento dessa diversidade, eu cresci como pessoa, acabei me valorizando o que eu sou. Marina, por que você quis escrever essa frase? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei cheia de preconceito, cheia achando que as pessoas iam fazer um bullying comigo, que elas iam me maltratar mesmo. Por que você tinha essa noção, que as pessoas iam ter bullying? Porque eu li muito a respeito, mas que as notícias quando saem, elas saem a parte ruim, né? Ninguém fala da parte boa nos jornais. E realmente o que eu li sobre o estrangeiro em Portugal, principalmente brasileiro, foi sobre o bullying e sobre pessoas que notaram muita diferença na frigidez. O português sendo frio e não querendo puxar muito papo com o brasileiro, que é sempre tão amigável, que tem esse espírito fraternal. Uhum. E foi por isso que eu achei. Quando eu cheguei aqui, eu fui tratada com sorrisos desde o aeroporto. Eu entrei na universidade, fui super bem tratada pela GRI, pelas Relações Internacionais, pelos professores, todos assim. Só um que fez piadinhas e que eu logo saí da sala e da turma porque eu não queria lidar com esse tipo de gente. Eu não tô aqui para sofrer, eu tô aqui para me divertir e estudar um pouquinho. Mas os professores que eu peguei apego, eles são muito gentis e eles sempre falam que eu digo que eu falo brasileiro, que eu não falo português, né? E no começo eu vim com um preconceito de que eles estavam me discriminando, que eu falo desse jeito porque eu não falo português. Eu sempre dizia, não, eu falo português como você, não me trata assim. Mas eu que estava com esse preconceito na cabeça. E aí eu aprendi que eles também falam isso porque a minha cultura é diferente deles. Realmente a gente fala brasileiro. Muitas vezes eu não entendo o que eles falam, mesmo sendo a mesma língua. Muitas vezes eles não entendem o que eu falo, mesmo sendo a mesma língua. Uhum. E mesmo assim, é uma delícia agora ouvir que eu falo brasileiro, porque agora eu tenho orgulho de falar brasileiro. Bom, para falar sobre a minha frase, é natural que eu fale também um pouco sobre o que eu vejo como preconceito e a xenofobia em relação aos brasileiros. O principal preconceito para mim, e o que mais dói, na verdade, é aquele preconceito velado, que vem de pessoas que se dizem muito estudadas, que se dizem muito conscientes do que são os problemas que os brasileiros passam aqui em Portugal. O primeiro deles foi porque eu falava com um amigo português
sobre a questão da xenofobia, sobre alguns casos que eu passei, e ele me disse a seguinte frase: ah, mas dá pra ver que você é muito diferente das brasileiras, você sabe até conversar, você sabe se vestir. Indicando como se as outras brasileiras não soubessem fazer isso, né? Indicando um padrão que eles colocam como correto e as pessoas que não seguissem aquele padrão pré-definido fossem pessoas erradas, o que não acontece, o que é uma inverdade. E o outro, enfim, aconteceram vários casos, mas aconteceu um bem específico na semana passada também, porque eu fui num restaurante com alguns amigos. E, enfim, queria conhecer um pouco mais sobre as comidas portuguesas, me envolver com a cultura, conhecer um pouco mais do país que me acolhe, né, de uma forma ou de outra, é o país que eu tenho vivido nos últimos meses. E chegaram e falaram: ah, você tá com saudade do Brasil? Então vai lá e conversa com as garçonetes, lá que é o lugar das brasileiras. Indicando também que o lugar das brasileiras é aquele onde as pessoas não são capacitadas, onde exercem profissões e atividades que para a sociedade podem ser menos merecidas, né? Isso dói bastante mostrar que enfim, essa é a imagem que eles têm dos brasileiros, mas ao mesmo tempo indicam que são as únicas oportunidades que os brasileiros têm num país também. Então, não reconhecem a capacidade e a potencialidade do nosso povo. O que seria de nós em Portugal sem os brasileiros? Bom, essa frase, para mim, representa uma dualidade. Porque essa dualidade, quando eu penso em Portugal, é uma forma difícil de se envolver, de conhecer as pessoas, de ter uma segurança muito nas pessoas. Agora, aqui quando eu cheguei, eu encontrei vários brasileiros que me ajudaram muito, foram muito gentis, muito solícitos a todos os momentos, sempre me ajudando, ou quando eu precisava, e isso para mim foi muito importante. Até ao quebrar a barreira com alguns portugueses, que é muito difícil, mas a segurança e a felicidade de encontrar em Portugal brasileiros não tem explicação, não tem preço. Mas por que a barreira foi difícil com relação aos portugueses? Não sei se é cultural, não sei se é por eles quererem ter um momento deles, mas eu sei que os brasileiros, a princípio, foram aquelas pessoas com quem eu mais me envolvi, com quem mais me ajudaram. Lógico que depois eu tive outras ajudas de outros portugueses, mas os brasileiros, a princípio, aquela minha primeira impressão de Portugal, assim que eu cheguei, ela foi muito marcada pela presença dos brasileiros aqui em Portugal.